Nós queremos continuar a tratar daquilo que temos tratado, uma série de mensagens que fala sobre as cartas de Paulo, de cunho mais pastoral. Já falamos de 1 Timóteo, e agora estamos dando continuidade na segunda carta de Paulo ao seu jovem pupilo Timóteo. Eu quero, nesta manhã, na dependência do Espírito, tratar o seguinte tema: o poder das Escrituras em tempos, ou melhor, em tempos de engano. Então, na manhã de hoje, eu quero contigo ler esse texto bíblico. Eu quero meditar na Sagrada Escritura. Vamos ler juntos o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, vou começar no verso 7 e seguintes. Diz então assim o texto bíblico: elas, no caso, aquelas pessoas, que tipo de pessoas? Que estavam na igreja, queriam se apresentar, mas não tinham um coração quebrantado, não tinham um coração ensinável, eram pessoas proclamadoras não da palavra, mas de discórdia, de contendas. Então esse é o contexto, ok? Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. E aí Paulo faz um exemplo, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, no caso, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas, no caso aqui, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor. Cuida, Deus, para que o entendimento seja aberto, para que o teu Espírito tenha total liberdade em nós e através de nós. Fala, Deus, a sua igreja, é tua noiva, é o teu povo, e que o seu ensinamento, a sua didaquê, a sua instrução, a sua doutrina, Deus, venha estar sendo armazenada em nossos corações. Nós pedimos isso no nome todo-poderoso de Cristo Jesus. Amém. Durante o século XIX, a navegação marítima era o principal meio de transporte entre os continentes. Então, um cargueiro britânico partiu da costa da Inglaterra para chegar até o seu destino final, que era o Canadá. E em meio àquele oceano Atlântico, o que aconteceu? Uma densa neblina caiu, eles não conseguiam enxergar um palmo à frente, e aquele mar se tornou quase um labirinto. A visibilidade era praticamente zero. Então o capitão, confiando na sua experiência, no seu vasto conhecimento marítimo, ele disse o seguinte: eu conheço bem esses mares, e de acordo com os relatos também de amigos, nós vamos então seguir sem a utilização da bússola. Então ele decidiu seguir o percurso apenas com a base na sua intuição, dispensando a consulta à bússola por algumas horas. Após essas horas,
provavelmente algumas horas, várias horas, de navegação às cegas, o céu encoberto e sem nenhuma referência para chegar, sem a orientação das constelações, nada disso. O navio começou a se desviar perigosamente da sua rota. Quando finalmente verificaram a bússola, o que eles constataram? Eles perceberam que estavam a poucos quilômetros de recifes fatais que com certeza iriam levar aquela embarcação ao naufrágio. Mas foi a consulta tardia, a bússola, que salvou a vida daqueles tripulantes. Um pequeno ajuste no leme fez com que tudo desse certo e evitou o naufrágio. Assim é a nossa vida em tempos de engano. De quando em quando queremos deixar a bússola de lado e garantir a nossa navegação na vida em nossa própria força ou experiência. Eu quero te encorajar nesta manhã a voltar o seu olhar para as Sagradas Escrituras, a olhar a Bíblia como a regra de fé e prática. Nós vivemos sim em meio a uma densa neblina cultural e espiritual. Existem muitas vozes, muitas doutrinas, muitos capitães querendo ensinar o caminho, mas apenas uma bússola confiável. E essa bússola que é confiável aponta para a verdade que mantém o nosso rumo certo. É a palavra de Deus. O crente, eu e você, eu creio que você seja crente, remido, salvo, aquele que há de habitar as mansões celestiais. Então, todo crente que despreza a palavra de Deus está navegando sem bússola, rumo ao naufrágio espiritual. A palavra é o nosso instrumento de sobrevivência nesse mundo depravado, nesse mundo que foi alcançado pelo pecado e está mergulhado nele. Nossa única esperança de permanecer no rumo da vida e da piedade chama-se Palavra de Deus. E é por meio dessa palavra que os nossos passos devem ser guiados. Vamos olhar então para a nossa bússola espiritual. Vamos abrir as Escrituras e permitir que o próprio Deus ajuste o leme da nossa vida antes que seja tarde demais. Então, de acordo com o texto bíblico, eu quero tratar contigo sobre algumas grandes verdades. A primeira delas, vamos ler, que é o retrato da falsa espiritualidade. O texto diz isso, aqui no texto de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, está aí, você já leu, diz assim: elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprováveis na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O apóstolo Paulo, aqui nesta parte, nessa seção do texto, ele descreve com muita clareza, não tem como não enxergar isto, o caráter espiritual de certos mestres, ou falsos mestres, que estavam presentes naquela comunidade de fé. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eles estão querendo sempre aprender, mas nunca conseguem chegar a um conhecimento da verdade. A utilização do verbo aqui transmite a ideia de um aprendizado contínuo, sem rupturas, incessante, só que, porém, sem fruto. É uma árvore frondosa, frutífera, que não produz.
Paulo está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas, elas chamam a atenção, mas não produzem frutos dignos de arrependimento. Paulo está falando a Timóteo o seguinte: cuidado com isso, nem tudo que reluz é ouro. O próprio Evangelho traz uma expressão, e Paulo trabalha isso: nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade, indica uma incapacidade espiritual. Por quê, pastor? Porque eles foram bloqueados, e esse bloqueio é resultante de um coração não regenerado. Vivemos na era da informação. É muita ingenuidade de nós, pastores, pensar que somos os únicos responsáveis pela instrução da sua vida espiritual. Na era de hoje, quantos de nós ouvimos tantos e tantos outros pastores, através dos canais, das redes sociais, e eu espero que você continue ouvindo mais bons pastores, homens de Deus, homens tementes, homens que tenham a palavra como a centralidade e Cristo a bússola. É isso. Mas quantos outros, e eu entendo que você não, amém, estão escutando, ouvindo e escutando, são duas coisas distintas, pessoas que falam a bel prazer, pessoas que querem ensinar algo agradável aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aquilo que a nossa carne quer, um evangelho self-service, que você pega o que você quer comer e não tudo que está sendo apresentado. Eu espero que isso não seja o seu hábito, porque aí o que acontece? O seu pensamento, o seu conhecimento teológico, pastor, conhecimento teológico, sim, o seu conhecimento acerca de Deus, acerca dos valores de Deus, acerca do reino de Deus, vai se tornar como uma coxa de retalhos. Ela serve para cobrir, mas está toda dividida ali em partes. O que eu entendo é que Paulo está dizendo o seguinte a Timóteo: Timóteo, olha só, tem uma turma aí que faz muito barulho, mas essa turma aí nem passou pela regeneração, eles são incapazes de ter uma experiência espiritual, sabe dizer lá do grego, sabe dizer do hebraico, não que não possa, e devemos sim aprender, mas são pessoas infrutíferas, corre disso, e vão apresentar algo que é agradável, algo que vai contaminar a sua alma. Por quê? Porque aquilo que apresenta é o que a nossa alma pecaminosa quer: sede e água, simplesmente isso, dá, oferece o que a pessoa está precisando momentaneamente, não para a eternidade. A nossa alma precisa beber da água eterna, da água viva, porque aquele que bebe da água viva nunca mais terá sede. Caminhando no texto, o problema desses falsos mestres não é a falta de acesso à informação, não é, mas é uma cegueira espiritual produzida por uma mente corrompida. Então, mais uma vez, advertência: cuidado com aquilo que você está ouvindo no seu dia a dia, cuidado com aquilo que você tem se alimentado. Existem manjares que vêm na bandeja de prata, mas leva você à destruição. Não tenha uma dieta do Evangelho. O que é uma dieta do Evangelho? Como que funciona a dieta? A dieta do Evangelho é o seguinte: isso eu posso, isso não posso, isso eu posso, não posso. Não, o Evangelho é todo, é a palavra toda, é a Bíblia toda, porque toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura aponta para Cristo. Se é a palavra que você está ouvindo não apontar para Cristo, seja anátema, seja reprovável, não ouça, não se alimente, porque vai adular a sua carne, vai adular a sua alma pecaminosa, não vai te confrontar. A palavra de Deus é como espada, espada, ela corta, brinca com espada, ela corta, e a Bíblia diz dos dois lados, espada de dois gumes, não é uma espada que corta assim, ela corta assim e assim,
Por quê? Para penetrar na divisão, e fazendo essa divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, porque ela é apta para ensinar, para repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia tem as suas facetas. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos adverte, ela arrebenta conosco em alguns momentos, mas também ela trata o nosso coração ferido. Só que as pessoas só querem tratar o coração ferido, não querem confronto, não querem doutrina. Lembra? Os mais vividos, deu para entender? Os mais vividos, vamos para o culto de doutrina. É porque tínhamos aquela ideia, aquela perspectiva que naquele culto só vai trabalhar o ensinamento, no outro só a oração, mas o culto tem todos esses elementos. O verdadeiro conhecimento da verdade só acontece quando há regeneração e iluminação do Santo Espírito. E o verso 8 continua, e aqui Paulo faz uma alusão a 2 magos egípcios, que se opuseram a Moisés, Êxodo capítulo 7 a 9, depois pode dar uma lida lá, chamados na tradição judaica de Janes e Jambres. Então, não tem como viver uma vida cristã verdadeira, se você não tem uma postura, se você não tiver uma postura fixa, como baluarte da verdade, como coluna da verdade. Sempre teremos pessoas ao nosso redor, e no nosso caso midiático, nas mídias, em qualquer lugar do mundo, porque você, por meio da internet, você acessa a qualquer lugar do mundo, qualquer um que está falando, você tem acesso a pessoas que estão falando o que a Bíblia não diz. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Tenha postura, se coloque como coluna da verdade. Em outras palavras, você precisa combater o que é errado, você precisa ter uma postura sólida. Como ter uma postura sólida? Se eu não tenho solidez, se eu não tenho uma construção de conhecimento. Quando não temos conhecimento, somos levados pelos ventos de doutrina. Os irmãos aqui já passaram por alguns ventos de doutrina. Tinha uma época aí que tinha gargalhadas do Espírito, outro momento era dente de ouro, pelo menos lá no Rio tinha isso. O pessoal ia para o culto e saía com dente de ouro. Que negócio é esse? Outro que tocava, começava a rir, caía, outro... Irmãos, estou falando existem vários elementos, estou citando alguns. E aí na sua mente já vem outros, já surgem outros. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte: é apresentada uma isca para alcançar pessoas. O Evangelho é diferente. O verdadeiro Evangelho é conforme aquilo que Cristo pregou, que está registrado lá em João capítulo 6. O sermão foi tão duro que as pessoas foram abandonando. Imagine o quadro. Eu começo a pregar, aí daqui a pouco Adriano sai, eu falei, vai atender de repente Josué, pode ser uma coisa, mas daqui a pouco, aí um, outro, Silas, Herbert, Everaldo, aí eu falei, o que está vendo? Aí o pessoal vai saindo. A minha humanidade ia falar assim, já nasci, fecha a porta aí para ninguém sair mais. Mas Cristo não fez isso. Cristo falou, e vocês que estão aqui não querem ir embora também? Porque o Evangelho, ele traz uma ruptura com este mundo e uma ligação com os céus. Mas porque estamos tão arraigados nesse mundo, estamos tão envolvidos nesse mundo, o que acontece? Não queremos largar. E aí, optamos de não ter aquela parte do Evangelho, e por não ter aquela parte do Evangelho, não temos o conhecimento, e sem o conhecimento não temos a responsabilidade, e sem a responsabilidade não tomamos atitude. É uma sequência. Então, Paulo está dizendo a Timóteo assim, cuidado com isso. O Evangelho é total. E o termo grego aqui utilizado, traduzido como se opuseram, indica uma resistência ativa. É algo hostil. Mas é o que? A verdade revelada. Esse mundo é hostil ao Evangelho.
Essa sociedade é hostil ao Evangelho. Você é hostilizado na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, talvez na sua vizinhança, e pode ser até, infelizmente, dentro da sua casa. Porque o Evangelho, ele traz essa ruptura, mas nós queremos estar colados. Queremos estar ali como um adesivo nesse mundo, mas o Evangelho, ele faz o seguinte, ele tira esta cola, ele chama a responsabilidade de tirar essa cola. Eu não sei se você já teve a oportunidade, não é nem a oportunidade, né? É quase a obrigação de ter que limpar um local que estava colado com algum cartaz, alguma coisa, e você vai tirando, e dependendo da cola, fica um pouquinho, não fica? Não é assim que funciona? Tem, ó, olha lá, faz ali, tira, fica um pouquinho. Assim somos nós. O Evangelho nos retira do mundo, mas existe alguns resquícios do mundo em nós, fica colado, e o Evangelho vem limpando isto. Paulo descreve esses homens como tendo mente depravada, ou seja, mente corrompida, sem capacidade de discernir o bem do mal, verdade do erro. E aí eu abro um parênteses. O Senhor nos chama para viver não na mesa dos escarnecedores. O Senhor nos chama para viver na presença dEle. Então aqui, Paulo está dizendo o seguinte, ó, Timóteo, não se envolva com esse tipo de gente. Essas pessoas que querem ensinar, mas não vivem. Ou até mesmo essas pessoas que são corrompidas, que têm mente hostilizada, uma mente contra o Evangelho. Saia disso. Em outras palavras, não se assente na roda dos escarnecedores, mas tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite, porque ela vai te alimentar, ela vai te dar condição, ela vai te fortalecer, ela vai te instruir, ela vai te capacitar, ela vai te doutrinar, ela vai fazer esse rompimento com aquilo que é errado. E a expressão do texto, do verso 8, reprovados na fé, uma expressão que denota desqualificação espiritual e doutrinária. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu tentar falar de uma maneira que não seja depois utilizada de maneira errada. Mas púlpito é para homens e mulheres de Deus, e não crianças na fé. Deu para entender isso? Existem muitas pessoas aí dizendo pastores, muitas pessoas se colocando como pregadores, mas nem conseguiram entender o conceito primordial, primário de vida e nem de vida cristã. Aí começam a falar por ali, falam por aqui, viram estrelas da mídia, e nós começamos a seguir, começamos a ouvir. Irmãos, sejamos igual os bereanos, ouça e leve aquilo que você ouviu ao confronto da palavra. Analise, veja, fique remoendo aqui dentro, como um alimento que o boi fica ali remoendo, e depois ele vai ingerir. Por quê? Porque não temos que colocar na nossa alma qualquer coisa, mas sim a palavra de Deus, de forma nítida, clara e bíblica. Paulo está dizendo o seguinte: são homens que, embora religiosos, estão fora da verdade da fé cristã. Caminhando, verso 9, não irão longe, porém, como no caso daqueles, diz o texto, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O termo que Paulo utiliza aqui para insensatez é conforme fosse tolice. Paulo está evidenciando que, embora por um tempo enganem, a verdade será manifesta, e eles estarão sendo expostos. Alguém já disse que não dá para enganar todos por todo o tempo. Pode enganar uma parte do povo por algum tempo, mas todos, não. Em algum momento, a verdade há de prevalecer. Então, diante desta grande afirmativa, podemos dizer que a obra de Deus é autovalidante. Ou seja, com o tempo, o caráter daqueles falsos mestres será evidenciado e revelado. Muito bem, como trabalhar isso na prática?
Diagnóstico da falsa espiritualidade atual. Assim como os falsos mestres do passado, no tempo de Timóteo, hoje há muitas pessoas com aparência de piedade, mas que negam o poder transformador do Evangelho. Estão sempre em busca de novidades teológicas, algo novo, algo que chame a atenção, algo que seja um modismo, algo que tenha a capacidade de atrair os olhos. Por quê? Porque nós vivemos e estamos inseridos numa sociedade consumista. Gostamos de consumir. Vários exemplos, você pode pegar aí, lança-se um aparelho de telefone top, a pessoa vai lá e compra, mas depois lançou o X3.2, e você quer ter aquele, depois lança o X3.3, e você quer ter aquele. É um carro diferente, é uma roupa diferente, é uma coisa diferente. Nós somos consumistas e trazemos essa evidência, essa maneira de viver para dentro da igreja. Irmãos, o Evangelho é uma coisa só. O Evangelho é uma mensagem só. É o Deus Todo-Poderoso que mandou o seu Filho para nos remir dos nossos pecados, nos justificando, nos dando a salvação. Seria isto. As pessoas querem trazer atrativos, querem, de alguma maneira, maquiar o Evangelho. É como, e eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Não leva a mal não, hein? Mas é como aquele dia de casamento, que muitos, ao chegarem, você não sabe quem é. Estão tão diferentes, estão tão maquiados. Acho que deveríamos fazer como fazia o Silvio Santos com os seus amigos de auditório, colocava uma plaquinha para saber quem é aquela pessoa. Irmãos, o Evangelho não precisa de maquiagem, ele não precisa de adereço. O Evangelho é Evangelho, é a palavra de Deus, mas é mais do que isto, é o poder de Deus para a transformação. Eu conheço uma pessoa que ouviu uma expressão e se rendeu aos pés de Cristo e serve ao Senhor por décadas. Ele ouviu só uma expressão: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Estava passando na frente de uma igreja, ouviu esta expressão, entregou a sua vida, viveu como pastor de uma igreja, pastor do Evangelho, todo o restante da sua vida, e hoje está aposentado, mas porque um dia ouviu uma expressão do verdadeiro Evangelho. O perigo do acúmulo de informações sem transformação. Cuidado com isso. Quantos estão nas igrejas? Às vezes até mesmo colecionando cursos, certificados, mas com o coração ainda endurecido. Não há frutos de arrependimento, não há humildade diante da palavra. São ouvintes da palavra, mas não praticantes. O Senhor nos chama para ouvir e praticar. Seria as duas asas do Evangelho. Não dá somente com uma, nem somente com a outra. Nós temos que ouvir e praticar. Cuidado com aqueles que querem ensinar, mas são resistentes à verdade. Eu pergunto, você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa que tem um coração ensinável? Ou entende que já é o suficiente, você já sabe o suficiente, e aquilo que você entende que seja suficiente, você vai tocando a sua vida espiritual? A palavra de Deus diz que ela nos ensina, e é um ensino constante. Por isso que eu creio que somente a nossa escola bíblica dominical é a única escola do mundo que não diploma os alunos. Por quê? Porque não tem formatura, não tem conclusão. Você aprende todos os dias, todo o encontro você está ali aprendendo, a cada dia algo diferente, não porque é diferente e novo, mas é diferente porque a palavra de Deus vai se renovando em nosso coração. É por isso que nós centralizamos a Cristo nesse púlpito, nesta igreja, em nossas vidas, porque Ele é a suficiência. Então cuidado por aquilo que você fala assim: opa, seria bom para o meu irmão. Não, é bom para mim, é bom para o meu coração. Eu fico com muita dificuldade com aquela pessoa que entra
numa igreja, como nós entramos hoje, e sai sem nenhum ensinamento. Ou aquela pessoa está vivendo de maneira tão dura que o seu coração está petrificado, ou essa pessoa não tem um coração ensinável, ou essa pessoa não está envolvida no culto a ponto de estar prestando atenção. Rapaz, em nossos cultos sempre tem cura, amém, amém, mas muitas curas da insônia. A pessoa chega, dá sono. Rapaz, a pessoa chega no culto, está ali, aí daqui a pouco, estou sendo curado. Não é assim que tem que funcionar. Repreende esse sono em nome de Jesus. Sai sono do cão. Repreende. Sabe por quê? Porque ao sair daqui não tem sono. Ao sair daqui a gente fica agitado. Ao sair daqui a gente tem os nossos afazeres. Então, meu irmão, deu sono? Quer levantar? Fica lá atrás, ali, aquela parte ali, fica em pé para não dar sono. Por quê? Porque normalmente nos envolvemos, e o ato de ter esse envolvimento faz com que a nossa atenção esteja firme. Duvido, no meio de um tiroteio, você ficar com sono. Só se for um filme aí que tinha um Mr. Bean que ele dormia toda hora. Do nada ele dormia. Não é assim, não é um filme. A nossa vida é uma guerra, e estamos no meio de um tiroteio, só que é espiritual. A Bíblia nos garante que estamos numa batalha, então não fique com esse sono, fique atento, o soldado está atento, o soldado está olhando, no caso aqui, de acordo com essa palavra, olhando e com a espada, que é a palavra, em suas mãos, desembainhada. Caminhando, cuidado com o engano que será exposto. Por mais que pareçam influentes, relevantes ou até mesmo populares, o Senhor trará luz e insensatez desses homens. A verdade de Deus é como o sol encoberto pelas nuvens. Pode até estar escondida por um determinado tempo, mas logo brilhará com toda a sua força. O problema central do falso evangelho é a rejeição de Cristo com a sua verdade. Jesus declarou, você sabe disso, João 14,6, Ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é o quê? Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não basta ter a aparência do evangelho, é preciso se render a Cristo como Salvador e Senhor. A verdadeira espiritualidade é fruto da obra redentora de Cristo, da ação santificadora do Espírito Santo, não de um mero acúmulo de saber. Não é por conhecer, é por viver. Se hoje você se sente numa confusão espiritual, se sente perdido nos conhecimentos, eu quero te encorajar a olhar para Cristo. O texto de João 8:32, que você conhece, diz que Ele é a verdade que liberta. Não se deixe levar por vozes sedutoras, meus irmãos, vozes que negam o verdadeiro evangelho, o puro evangelho, entre aspas, o todo evangelho. Permaneça na palavra, permaneça em Cristo, confie, e o Senhor mesmo cuidará de expor os enganadores e proteger o seu coração. Mas uma coisa aí eu tenho que admitir, tem pessoas que gostam do engano. Existem pessoas que gostam do engano, e gostam de serem enganadas. Por quê? Porque normalmente a verdade, ela implica, ela resulta em posicionamento. A verdade, ela confronta o erro, e nós gostamos, por causa da nossa tendência pecaminosa, por causa da depravação, nós gostamos do erro. A nossa alma tem essa inclinação, a nossa alma, ela tem essa afetividade com aquilo que é errado. A nossa alma tende a querer permanecer no erro. A nossa alma tem cheiro de pecado.
a nossa alma precisa ser lavada, remida todos os dias. Pastor, eu fui remido por Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nisto, mas a santificação é um processo. Não é porque você lavou e limpou a sua casa que você nunca mais fará isso. A santificação é um processo. Cristo comprou a casa, somos habitação do Espírito, mas a casa precisa ser limpa todos os dias. Todos os dias. Então não basta hoje, não basta daqui a 15 dias, todos os dias, como disse Lutero, ao acordar, que é o lavar do nosso rosto em água, possa apontar para as águas batismais que representam uma nova vida de identificação com Cristo. Que hoje você lembre de Cristo, que à tarde você lembre de Cristo, que ao adormecer, ao dormir, você lembre de Cristo, e que seja Ele o seu primeiro pensamento. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Já somos levados pelo horário, mas à noite nós iremos continuar o que Deus tem a tratar em nosso coração. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que evidencie, por meio do Espírito Santo, aquilo que de maneira particular a palavra trouxe ao seu coração. Peça ao Senhor. Eu não sei como que você está diante do aprendizado da palavra e da vivência do Evangelho, mas não existe nada tão bom que não possa ser aprimorado, tratado e renovado. Senhor, que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra, ela tenha morada nos corações, a semeadura foi feita, e que haja aqui bom solo, Deus, não um solo que está no meio do caminho, porque não queremos permanecer e nem ficar no meio do caminho, não num solo rochoso, também não, nem espinhoso, mas queremos ter o bom solo, onde a semente dê e multiplique ao frutificar. Ó Deus, tira de nós toda a tendência a querer permanecer no erro, que esta palavra tenha confrontado a nossa postura errada, que esta palavra venha nos arrancar de hábitos que não te agradam, que a Tua palavra seja suficiente para trazer ânimo, alento, que não venhamos a inventar, nem querer buscar invenções, que vem em nome de Deus, quando Deus não autoriza nada disto, que o nosso olhar esteja na Tua palavra, pregada por homens sérios, comprometidos com o Teu viver, com a Tua palavra, que o nosso coração seja moldado e mudado por Sua palavra, e não que venhamos buscar o que é agradável, o que é prazeroso, o que é atrativo, não, Senhor, e que em nome de Cristo Jesus, o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que o Senhor seja a primícia da nossa vida, que o Senhor seja sempre a nossa escolha fundamental e prioritária, que o Senhor seja, Deus, o sol que ilumina a nossa alma sedenta e carente da Tua presença. Ó Deus, trata-nos por meio da Sua palavra, palavra esta que traz embate na nossa alma, mas também traz alívio, que traz água ao nosso coração sedento, que traz esperança ao nosso coração deprimido. Ó Deus, que sejamos aqueles que amam Sua palavra, aqueles que confrontam o erro, porque não querem ver a Sua palavra sendo modificada,
que tenhamos postura diante dos manjares deste mundo, que todos nós, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, que tenhamos como postura o Evangelho, que se for para perder, que essa perca seja lucro para a nossa alma, como a Tua Palavra nos ensina. Ó Deus, que venhamos a manusear bem a Tua Palavra, Deus. Ó Deus, que esses conselhos, não da nossa voz, não da minha voz, mas da voz do Teu Espírito, permaneça ecoando, reverberando, dia após dia. Nós oramos a Ti, como aqueles que amam a Tua Palavra. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?